Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será pregando a verdade, profecia ou profetada. Amado, ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade, não é mesmo? Jesus, ele foi odiado por pregar a verdade. Lá em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só por ele expressar, ele foi odiado e foi morto. Mas a verdade prevalece. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? A verdade prevalece. Pregando a verdade. Vamos nos aprofundarmos mais sobre isso, né? João 8:32, a palavra de Deus diz assim: aí conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Conhecer qual verdade? A verdade é Cristo, conforme João 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E aqui manda conhecer a verdade, que é Cristo. E Cristo irá te libertar. Amém? Amados, sem profecia o povo se corrompe. Provérbios 29:18 diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Se não houver profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, ele é bem-aventurado. É bem claro aqui, o sábio Salomão. Amado, houve um tempo em que os pentecostais interpretavam esse versículo de modo equivocado. Em sua maioria se afirmava que este termo profecia era uma referência ao dom de profecia que é citado por Paulo, lá em 1 Coríntios 12:10. Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, comentada por Donald Stamps, em seu comentário diz: profecia. Nesse versículo traduz a palavra hebraica razão, literalmente visão, e também revelação. A vontade revelada de Deus e suas justas exigências, conforme expressa nas Escrituras, devem ser constantemente explanadas perante a congregação. É como os bereanos. Senão, muitos começarão a se conformar com o mundo, conforme Romanos 12:1-2. E transgredir a lei de Deus. Tem que ser bereano na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado com quem está interpretando a palavra. Vê se realmente está escrito. A tradução na Bíblia, a Nova Versão Internacional, diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. A revelação tem que ser divina, tem que estar escrito na Bíblia. Neste caso, o termo profecia tem a ver com a palavra, que é a verdadeira profecia de Deus para a humanidade. Tem pessoas que saem procurando profecias e às vezes encontram profetadas. Faça como os bereanos, vai na palavra. Os bereanos iam para a Torá, ver se era realmente aquilo que o profeta estava trazendo. Mas tem pessoas que são como ovelha confinada, já quer tudo mastigado, não procura conhecimento, não é mesmo? Eu vou trazer aqui, amado, 12 razões pelas quais a palavra não deve ser desprezada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus não pode ser desprezada. Eu vou trazer 12 razões. Primeiro, sem palavra o povo se corrompe, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem palavra, o povo não é edificado. A palavra, ela é alimento para nós. Sem palavra, o povo não cresce em conhecimento. A palavra é fonte de conhecimento. Sem palavra, o povo não aprende a verdade. Conforme João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Sem a palavra, o povo não desenvolve sua fé. É com a palavra é um alimento, vai aumentar a sua fé.
Sem palavra, amado, o povo não anda no caminho certo. Existem dois caminhos: céu, inferno, largo, estreito. Sem a palavra, o povo não anda no caminho. Só anda no caminho quem conhece a palavra de Deus. Sem palavra, o povo não é alimentado espiritualmente. A palavra é o pão da vida, é o alimento. Sem palavra, amado, o povo não vence os ataques de Satanás. Jesus venceu Satanás com a palavra. Sem palavra, amado, o povo não está apto para a batalha. É a palavra que nos ensina a fortalecer, a vigiar e a orar para não cair em tentação. Sem palavra, o povo não está completo com toda a armadura de Deus, revestível da armadura de Deus, capacete, couraça, cinturão, escudo, calçar os pés. Sem palavra, a pessoa não entende o que é isso. Você sabe o que é a armadura de Deus? Tem que conhecer a palavra. Sem palavra, amado, o povo não é reconhecido como exército do Senhor. Você não pode apenas falar que é um soldado de Cristo sem a palavra. É na palavra que nós somos soldados de Cristo. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Sem a palavra, amado, a igreja não é edificada, não é fortalecida e nem anda no temor do Senhor. Igreja que não prega o evangelho, que não dá ensinamento bíblico, que não consolida, que não discipula, não é igreja. Cuidado. A igreja, ela edifica, ela fortalece, ela alimenta a pessoa no conhecimento da palavra. Amém? Portanto, amado, a falta da profecia, que é a palavra de Deus, levará o povo à bancarrota. Enquanto a obediência da palavra fará com que sejamos abençoados. Em termos gerais, profecia é ato de predizer o futuro, frequentemente associado ao relato que se acredita serem baseados em inspirações divinas ou na dedução a partir de fatos presentes. Tem que ser divina, tem que estar na Bíblia, falando sobre o futuro. No contexto religioso, amados, profecia pode se referir à comunicação de Deus aos homens através de profetas. Deus levantou homens como profetas e falava com o povo naquela época e fala conosco hoje através da palavra. Profecia, amado, pode ser entendida de várias maneiras. Predição do futuro. Profecia fala do futuro, do tempo vindouro. Escatologia. A forma mais comum de entender profecia é como uma previsão do que acontecerá no futuro, seja através de uma revelação divina ou de uma análise de eventos atuais. A profecia é uma comunicação divina. Em contextos religiosos, a profecia é vista como uma forma de Deus se comunicar com os homens, transmitindo mensagens, avisos ou revelações. Existe o livro dos profetas. Em algum caso, amado, a profecia pode ser uma expressão de um desejo ou esperança para o futuro, mesmo que não haja uma base concreta para essa previsão. Alguns veem a profecia como a capacidade de interpretar sinais, eventos, para entender o que pode acontecer no futuro. A profecia na Bíblia. A profecia desempenha um papel significativo na Bíblia, com muitos livros e passagens dedicadas à profecia de profetas. A Bíblia está repleta de mensagens proféticas que já aconteceram, que está acontecendo e que irá acontecer. As profecias bíblicas, amados, são geralmente consideradas como revelações divinas, transmitidas por profetas que eram considerados porta-voz de Deus. Profeta é porta-voz de Deus, Deus usa profeta. Profecia e interpretação.
É importante notar que a interpretação da profecia pode ser complexa e variar entre diferentes tradições religiosas e indivíduos. Existem profecias e profetadas. Cuidado, cuidado. Tem que discernir se é divina ou não, se é da carne. Existem princípios e diretrizes para ajudar na interpretação de profecias, mas a compreensão exata pode depender da fé e da perspectiva de cada um de nós. Primeiro, nós temos que ter fé. E segundo, nós temos que ter sabedoria e discernimento sobre profecia. Cuidado com as profetadas. Profecia de hoje. A questão sobre as profecias ainda ocorre hoje em dia e é debatida entre religiosos e estudiosos. Alguns defendem que a prática profética continua, enquanto outros acreditam que ela se restringia no passado. Não, ainda continua até hoje. O debate também envolve a distinção entre profecias verdadeiras e falsas e como discernir entre elas. Hoje nós temos que ter discernimento através da palavra, do estudo da palavra, nós temos que ter discernimento se é profecia ou se é profetada. Cuidado com os falsos profetas. Jesus já alertava lá em Mateus 24. Cuidado, virão falsos profetas e dirão: eu sou o Cristo. A Bíblia, amada, contém inúmeras profecias que se cumpriram, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus Cristo, por exemplo, cumpriu mais de 300 profecias escritas nos séculos antes do seu nascimento. Profecia do Antigo Testamento sobre Jesus. Se é a profecia, o nascimento de Jesus aconteceu? Aconteceu. Isaías 9,6 fala sobre um menino que nasceria, um filho que seria dado com um principado sobre os seus ombros e seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Cristo da Paz. Aconteceu? Aconteceu. Jesus nasceu? Nasceu. Lá onde? Em Belém. Lá em Jerusalém. Profecia sobre a paixão de Jesus. Há profecias que prevêem que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. E isso se cumpriu na crucificação. Eles crucificaram Jesus, mas não quebrou nenhum osso. Se cumpriu? Se cumpriu. Profecia sobre a descida de Jesus. Daniel 9, 20 e 27 diz. Detalha a profecia das 70 semanas que previu a descida de Jesus ao mundo. Jesus desceu? Desceu. Profecia sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Havia profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus que se cumpriram como previsto. Jesus morreu? Morreu. Ressuscitou ao terceiro dia? Ressuscitou. Subiu aos céus? Subiu. Prometeu voltar? Prometeu. Irá voltar? Irá voltar. Profecia sobre o futuro de Israel. A ressurreição de Israel e o chamado dos judeus para retornar a Israel como previsto no Antigo Testamento. Estão se cumprindo atualmente. O povo de Israel se espalharam, mas Deus prometeu juntar esse povo. E esse povo estão retornando para Israel. Profecia se cumpriu, está se cumprindo. Profecia sobre guerras e conflitos, guerras e rumores de guerra. Jesus falava sobre isso. Jesus mencionou que havia guerras e rumores de guerra antes do fim. E isso está se cumprindo em vários pontos do mundo. Profecia sobre os fins do tempo. Hoje nós estamos vendo aí os conflitos, né? Israel, Hamas, Hezbollah, a Síria, Irã. Está sujeito a vir a terceira guerra mundial. Tudo isso aqui, para nós, são cumprimentos. Não é nenhuma novidade, são cumprimentos da palavra de Deus. Jesus mencionou que haveria guerra e rumores de guerra antes do fim. Isso está se cumprindo em vários pontos do mundo, profecia sobre o fim dos tempos. A pregação da boa nova do reino de Deus em toda a terra, antes do fim dos tempos, está se realizando por milhões de testemunhos. Quando aconteceu o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. O arco-íris simboliza a aliança, que o evangelho seria pregado a toda a criação. Muitos questionam por que o mundo não acabou ainda, por que a volta de Jesus não aconteceu ainda, porque ainda falta o mundo conhecer a palavra de Deus. Existem países que não permitem
que a palavra de Deus seja pregada, mas irá atingir a todos. Enquanto o evangelho for pregado, não será o fim. Por isso que muitos falam, toda a minha vida eu ouvi falar fim do mundo, porque a profecia diz, o próprio Deus falou, e quando todos não ouvirem o evangelho, não seria o fim. É importante, amado, notar que a interpretação e o significado da profecia bíblica pode variar entre diferentes grupos religiosos e indivíduos, e que algumas profecias ainda aguardam cumprimentos. Algumas se cumpriram, algumas estão se cumprindo e outros irão se cumprir conforme a escatologia. Existem, amado, muitas profecias que não se cumpriram ao longo da história, tanto com o contexto religioso quanto seculares. Elas abrangem previsões do fim do mundo, eventos políticos e até mesmo promessas pessoais. A não concretização dessa profecia pode gerar confusão, desilusão e questionamento sobre a validade da profecia ou da crença nela. Existem muitas profecias que se tornaram profetadas, porque não foram profecias divinas. Profecia do homem, da carne. Como, por exemplo, nós temos várias datas estabelecidas para o fim do mundo, como a virada do milênio, 2000, seria o bug do milênio, seria o fim do tempo, não se cumpriu por quê? A própria palavra de Deus diz que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem os anjos, nem Jesus, somente Deus. E foi falado que na virada do milênio, 2000, haveria o fim do mundo. Eu mesmo acreditei nisso, eu achava que iria acabar o mundo naquela virada. E outras datas que não se concretizam, profecias bíblicas, isso aí tudo é falta de sabedoria, falta de conhecimento. Algumas profecias bíblicas, como a volta de Jesus em vida dos primeiros apóstolos, não se cumpriram conforme a interpretação literal de alguns. Muitos têm profecias pessoais, não é divina. Aquela profecia, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus não prometeu isso a ninguém. A Bíblia em nenhum momento revela que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai trazer riqueza para você. Isso é balela. Isso é profetada. A palavra de Deus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. João 10,10 fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eles pegam isso aí, essa abundância, como riqueza. Não é. Vida abundante é você ter paz. Paz interior. Deus supra as nossas necessidades. Isso é vida abundante. Eu tenho vida abundante, não tenho vida financeira boa. A minha vida financeira é para me manter. E vivo uma vida em abundância, conforme a profecia, conforme a palavra de Deus. Amada, a não concretização dessa profecia pode ser atribuída a diversos fatores, como diferentes interpretações de textos proféticos, pode levar a expectativas distintas sobre o cumprimento. Eles falam muito em prosperidade. A Bíblia, em nenhum momento, fala sobre isso. Salomão, o que queres? O que Salomão pediu a Deus? Foi riqueza? Não, pediu sabedoria. Ali Deus acrescentou, além da sabedoria, deu riqueza. Amém? Algumas profecias, amadas, são vagas e gerais, dificultando a confirmação do seu cumprimento. Muitas pessoas deixam se levar por falta de conhecimento da palavra. São naturezas humanas. Erros de cálculos, emoções sensíveis, manipulação, pode levar a profecias não realizadas. E é isso que acontece, é manipulação de vários líderes religiosos. Promete as coisas. Mas não foi Deus, ainda fala que foi Deus que mandou. Deus fala, ai de vocês, pastores. Ai de vocês, profetas, que falam coisas que eu não mandei. Eles vão prestar conta a Deus, pode ter certeza disso. Agora, tudo isso acontece por falta de conhecimento da palavra. Conforme Oséias 4,6, meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Amados, alguns defendem a intervenção divina para alterar o curso dos eventos, não é mesmo? Levando
ao não cumprimento de certas profecias. O estudo de profecias não cumpridas podem fornecer valiosos sobre a natureza da fé, interpretação de texto sagrado e a influência de cultura e da história na elaboração das previsões. Algumas profecias se tornam profetadas, não é mesmo? Sendo da parte humana ou diabólica, para confundir as profecias divinas. Satanás usa os falsos profetas para confundir as divinas. Portanto, amado, busque sabedoria divina e não fique confuso. O apóstolo Paulo discernia se era divino ou não. Em Atos dos Apóstolos 16, 18, é narrado um incidente em que Paulo repreende o espírito de adivinhação. Uma jovem possuída por esse espírito adivinhava e trazia grandes lucros para os seus senhores. Ao encontrar Paulo e Silas, a jovem gritava que eles eram servos de Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Paulo, indignado com sua prática, em nome de Jesus Cristo, mandou que o espírito saísse dela, e o espírito deixou a moça imediatamente. Paulo percebeu que ali era um espírito de engano, espírito de adivinhação. O detalhe do evento: a jovem era possuída por um espírito de adivinhação, o que lhe permitia prever o futuro e trazer lucros aos seus donos. Eram profetadas. O clamor da jovem era seguir Paulo e Silas, gritando que eles eram servos de Deus e anunciavam o caminho da salvação. Qual foi a reação de Paulo? Paulo, sabendo que ali tinha um espírito de engano, Paulo ficou indignado com a situação e, em nome de Jesus Cristo, ordenou ao espírito que saísse da moça, e o espírito saiu. Acabou o encantamento, acabou a revelação, acabou tudo, porque Paulo repreendeu aquele espírito de engano. Resultado, o espírito saiu imediatamente da moça, que ficou livre da influência significante do evento. Este incidente, amado, demonstra a autoridade de Paulo sobre as forças espirituais malignas e a importância de defender práticas de adivinhação e de feitiçaria. Paulo teve discernimento. A adivinhação é vista como um ato de se voltar para poderes espirituais que não são de Deus, são diabólicos. Satanás, ele está ao nosso derredor sabendo tudo que acontece conosco, é por isso que ele dá essa revelação. Usa pessoas, os falsos profetas. A Bíblia condena essas práticas de incentivo a confiar em Deus para a orientação e o conhecimento. Amada, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está repleta de revelações. Quer revelação? Lê a Bíblia. A Bíblia está cheia de revelação, não sai procurando. Vá à sua Bíblia, peça ao Espírito Santo uma revelação. Aí o Espírito Santo vai mandar você abrir a palavra é revelada, é divina. Amém? Portanto, não se deixe enganar. O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4, 6. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Não seja enganado pelos falsos profetas. Jesus orientou isso aí lá em Mateus 24. Medite Mateus 24 e verás o que Jesus instrui ao seu discípulo, ao seu povo. E faça parte desse povo bereano. Busque conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Me usou como profeta para falar a verdade. Amém? Coloque em prática. Vamos meditar na palavra de Deus. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sem falsidade, sem profetada. Quando Deus manda falar com alguém, Ele manda falar igual está me usando aqui para falar, através da palavra, sem distorcer nada, mostrar a verdade. Jesus é a verdade. Amém? Portanto, vamos orar. Creio que Deus já falou com você através da palavra, agora quer falar através do louvor. Seja um adorador, seja um bereano, busque sabedoria do Espírito Santo. Tiago fala, quer sabedoria? Peça ao Espírito Santo. Não deixe se enganar por falsos profetas, pelas profetadas. Cuidado, cuidado. Amém? Vamos ouvir um louvor? Medite nesse louvor. Deus já falou com você na palavra, agora no louvor. Amém.
glória ao teu nome, Pai. Quero dar o melhor De mim. de mim. Eu quero buscar conhecimento da palavra de Deus, dar o melhor de mim para o Senhor. Quero oferecer Eu quero oferecer a verdade, sacrifício e louvor ao Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvo, te dou graças, te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo e creio que muito o Senhor irá fazer. Te agradeço por ter me escolhido, Pai, para propagar o seu evangelho, me dando sabedoria, me dando discernimento. E eis-me aqui, Senhor, como verdadeiro adorador, uma pessoa que tem buscado mais e mais de Ti, buscado o Seu doce amado Espírito Santo, a sabedoria. E graças ao Teu Espírito Santo, eu estou crescendo espiritualmente na graça e na sabedoria, conforme Jesus cresceu na graça e na sabedoria. Peço que o Seu doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que ainda é leigo, que ainda não é bereano, que está deixando se levar por falsos profetas, por falsos líderes, por campanha de prosperidade, sem sabedoria, sem discernimento. Que o Seu doce amado Espírito venha dar sabedoria a essa pessoa e que ele venha discernir o que é de Ti e o que não é. Que ele venha ser um verdadeiro bereano, buscando mais conhecimento, sabedoria, discernimento, assim como o apóstolo Paulo discernir se é ou não de Ti, Pai. Seu povo perece, seu povo está carente do conhecimento da palavra. Mas Tua palavra diz, conforme João 14,6, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Abra a mente dessa pessoa para que ela venha também buscar esse conhecimento que eu estou buscando e estou crescendo a cada dia, porque nós crescemos a cada dia. A Tua palavra não volta vazia e ela muda a cada amanhecer. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti toda honra, toda glória, exaltado é Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amados? É isso aí. Jesus é a razão do nosso viver, nós temos que ter conhecimento, buscar conhecimento da palavra dele. Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Portanto, vença também com a palavra. Não se deixe levar pelas profetadas, pelos falsos profetas. Jesus nos advertiu lá em Mateus 24. Medite Mateus 24. Lembre-se, lembre-se. Jesus nos ama. E Satanás nos odeia. Satanás não quer que você venha ter conhecimento da palavra de Deus. Satanás irá usar falsos profetas para te enganar. Então não seja enganado por Satanás. Busque sabedoria, vigie e ore para não cair em tentação. Amém? Coloque em prática o que você aprendeu, o que você está ouvindo. Seja um adorador de excelência. Não só adorador, mas um bereano, buscando sabedoria e conhecimento. Amém? Fica na paz. Tenha um bom dia. Adore ao Senhor em espírito e verdade. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E seja cheio de conhecimento. Venha crescer na graça, assim como Jesus cresceu na graça. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e pratique a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ele é alimento, ele é fonte de conhecimento para nós. Bom dia. Deus na direção sempre.